Olá! Olha, o que temos aqui hoje é um verdadeiro quebra-cabeça. Chegou às nossas mãos um texto muito, mas muito bizarro, que mistura o clima de Natal com o submundo do crime de um jeito, bem, de um jeito quase inexplicável. Vamos tentar decifrar isso juntos. E o texto já começa com um soco no estômago. Aquela imagem que todo mundo tem do Papai Noel, o bom velhinho que dá presentes, é virada de cabeça para baixo. De repente, ele parece um criminoso. É essa contradição que dá o pontapé inicial na nossa investigação. Então, a grande pergunta é essa, né? O que diabos esse texto quer dizer? Será que é um poema? Um desabafo? Algum tipo de código? É o que vamos tentar descobrir, analisando peça por peça, começando pelas figuras centrais desta história. Para a gente começar a desembolar esse nó, a gente precisa olhar de perto para os dois personagens principais que aparecem no texto. E os papéis deles, como vamos ver, são tudo menos óbvios. Primeiro, o Papai Noel. A coisa aqui é que ele não é só comparado a um ladrão. O texto vai além. O narrador fala abertamente: eu mesmo roubei o saco. A figura do Natal é diretamente ligada a um crime, o que subverte completamente o seu significado original. E logo depois aparece o paninho. É um jeito super carinhoso de chamar o pai, sugere uma certa intimidade e um afeto. Só que, no texto, o paninho rouba, a polícia o leva e o narrador só consegue visitá-lo na cadeia. Existe um conflito gritante entre esse nome carinhoso e as ações dele. Mas olha, a complicação não para nos personagens. O texto está recheado de palavras que podem significar várias coisas ao mesmo tempo. Símbolos que parecem ser a chave para a gente conseguir entender as várias camadas de sentido que estão escondidas aqui. A palavra saco é o exemplo perfeito disso. Claro, pode ser o saco de presentes do Papai Noel, mas em português, a gente sabe, saco também é uma gíria bem vulgar. E ainda tem a expressão de estar farto, não é? E o texto termina exatamente com a frase "eu estou com saco disso", o que pode querer dizer as três coisas de uma vez só. O carro também é uma peça-chave. Ele é um presente que foi roubado e é oferecido com uma condição muito esquisita, só para você poder virar. E para complicar, o texto ainda faz um jogo de palavras, transformando carrinho em carinho. É uma fusão muito bizarra de crime e afeto. E isso tudo nos leva ao verbo virar, que talvez seja a palavra mais importante do texto inteiro. Ela aparece o tempo todo e é incrivelmente ambígua. Pode ser virar o carro, claro, mas também pode significar tornar-se outra pessoa, como na frase crescer e virar painho. E para adicionar mais uma camada, a palavra tem conotações sexuais na gíria, algo que o texto parece insinuar. Ok, então a gente já olhou para os personagens, para as palavras-chave. Que história a gente consegue montar com essas peças todas? O que emerge desse caos de palavras parece ser um ciclo, uma sequência de eventos que se repete sem parar. A estrutura parece ser essa. A história começa com um presente, que leva a um crime, que leva à prisão, e a única saída que o narrador enxerga é assumir o papel do pai criminoso, ou seja, continuar o ciclo. É quase como um destino do qual não dá para escapar. E é aí que a gente percebe a grande armadilha do texto. Não existe progresso, só repetição. Sair da cadeia não resolve o problema, porque a identidade que foi herdada e a necessidade de virar continuam lá, prendendo todo mundo num ciclo sem fim. Então, chegamos à grande questão. O que tudo isso significa, afinal? Sem nenhum contexto, a gente só pode especular. Vamos explorar aqui algumas teorias sobre qual poderia ser a verdadeira natureza desse texto. Uma primeira ideia é que isso seja literatura experimental, um tipo de poema de vanguarda que usa de propósito a ambiguidade e a gramática toda quebrada para criar uma sensação de desconforto e confusão, em vez de contar uma história com começo, meio e fim. Outra possibilidade? E se for simplesmente a transcrição de um sonho? Isso explicaria muita coisa, né? A lógica completamente maluca, o jeito como as identidades, Papai Noel, Painho, o narrador, parecem se misturar e a repetição obsessiva de certas palavras e imagens como o carro e virar. E uma terceira teoria, e se for uma mensagem em código? Essa linguagem toda confusa poderia ser uma forma de esconder um significado que só quem escreveu e quem a ler entenderiam. Uma espécie de código pessoal sobre identidade, crime ou, quem sabe, até sexualidade. Sabe, talvez a busca por uma única resposta seja um erro.
O verdadeiro impacto desse texto pode não estar no seu significado oculto, mas justamente na sua capacidade de resistir a qualquer interpretação fácil. A confusão que ele gera, talvez essa seja a mensagem. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Na ausência de um autor para nos dizer o que pensar, o poder da interpretação passa para quem está lendo. O que esse texto pode significar para cada pessoa? A resposta talvez seja tão válida quanto qualquer outra.